e muitos dá ouvido, sim ou não? Vamos aqui, para nós já estamos já chegando na reta final aqui, para nós fazermos aqui o fechamento do vídeo para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá? Nós somos chamados de seita perigosíssima por aí afora, sim ou não? Nós somos chamados de seita esculachado, uma seita maligna. Nós iremos fazer o fechamento desse vídeo aqui agora. Mas os nossos irmãos lá no passado também foi chamado de seita. No final das contas, nós vamos saber quem é que está certo e quem está errado, em um curto período de tempo, tá? Vamos lá? Vamos aqui. Atos capítulo 24, verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. E aí, como é que fica isso aqui? Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo ele o principal agitador da seita dos nazarenos, que é o nazareno, o nosso Yeshua Mashiach, sim ou não? Nosso Cristo. Nosso irmão Paulo, nossos irmãos foram chamados como seita. E aqui ele estava perante o tribunal. Vamos ver o que ele fala aqui em relação à defesa deles? Em relação à defesa dele? Vamos aqui, ó. Mas antes, vamos aqui dar um pulinho aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí me diz uma coisa, na atualidade hoje, qual é a igreja que tem o testemunho de Jesus? Você nem sabe, né, pastor, o que é o testemunho de Jesus, sim ou não? Mas aqui agora você vai saber, ó. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E prostrei-me aos teus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Listen to me, please. Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão e foi guerrear contra o restante da sua... Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência. Hoje que guarda o mandamento de Deus tem o testemunho de Jesus, sim ou não? Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos. Hoje que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Listen to me, please. Qual é a igreja na atualidade que tem o espírito de profecia? Qual é? É a seita perigosíssima, sim ou não? É a seita perigosíssima, sim ou não? E muitos pastores aí diz que, listen to me, não acabou não, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí sabe o que eles falam, né, pastor? Que eu já vi por aí afora nas redes sociais, mas vocês sabem, né, que nós assistimos muitas redes sociais por aí afora, por quê? Porque nós temos que dar o quê? Nós temos que levar o quê? O evangelho eterno. Nós temos que levar o evangelho eterno e rebater toda a contradição de vocês, sim ou não? A mentirada. Fala que, não, fala dos mandamentos de Deus, mas e a fé em Jesus? Ué, mas a fé anula a promessa? A fé anula a lei? Não, mas hoje nós vivemos debaixo da graça. Vive, pastores, vocês estão vivendo, fazendo da graça uma graça. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Listen to me, please. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa? Do eterno. Que ela se cumpre em Romanos capítulo 7, verso 7 ao 12. Dá para você ver o tamanho do problema? E verso 21 ao 22. E mais ainda, Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 18, que ela é imutável. Eu só sei que tão breve
vai se cumprir, está perto de se cumprir. Revelation, chapter 22, verse 20. Listen to me, please. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Translate for us aí, Gaspar. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Cedo Cristo virá nos buscar. Só que nós nunca devemos esquecer. Nós podemos morrer antes de Cristo voltar, mas se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós vamos morrer com o nosso nomezinho mantido no livro da vida do Cordeiro, com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado, para a glória de Deus, bonitinho. E se Cristo voltar, e quando Cristo voltar, e se nós estivermos vivos, quando Cristo voltar, que nós venhamos também estar do mesmo jeito, com o nosso nomezinho mantido, escrito no livro da vida, com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E estar com o nosso Pai para todo sempre. Amém? Vamos lá, para a honra e glória de Deus? Voltando, sim ou não? Espero que aqui ficou mais claro do que o sol de rachar no verão do deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Vamos aqui, para nós ver aqui a defesa do nosso irmão Paulo, sim ou não? Ó. Aqui, ó, o que ele falou aqui, ó? Atos capítulo 24, verso 14. Aqui, ó, Paulo apresenta a sua defesa, porque ele estava no tribunal, sim ou não? Estava sendo julgado, sendo esculachado por aí, afora e por aí vai. Agora me diz uma coisa aqui, ó. Qual é a igreja que é perseguida aqui na atualidade? Qual é? Qual é? Adventista do sétimo dia, sim ou não? Vamos aqui para a palavra de Deus, para nós ver aqui o que é uma seita. Nosso irmão falou assim, ó. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Confesso-te, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de Confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. E aí? Qual é a igreja na atualidade que tem um espírito de profecia? Ah, não, né? Não crê porque não é um profeta canônico, sim ou não? Porque é um profeta não canônico. Para você que não sabe o que é profeta canônico, meu irmão, todos que estão aqui dentro da Bíblia. Ó. Todos que estão aqui dentro da Bíblia é canônico. Os não canônicos é os que não estão dentro da Bíblia. Como, por exemplo, a nossa irmã Ellen Goldwhite, as 4 filhas de Tiago, a profetisa Uda, Dorca, Miriam e por aí vai. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí, como é que fica? Não tem problema. Não querem acreditar, quer desdenhar, sim ou não, quer desfazer. Por quê? Porque o inimigo está cegando vocês. O meu desejo, as nossas orações, é que o nosso Eterno destape os ouvidos de vocês, que o nosso Eterno tire as escamas dos olhos de vocês, que o nosso Eterno lança todas as ciladas do adversário, o engano de Satanás da tua vida por terra, para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, sobre os mandamentos do nosso Pai, sobre a lei do nosso Pai, e que tão breve, todos nós aqui em conjunto nesse vídeo, nós estaremos com o nosso Pai na eternidade, para os séculos dos séculos, amém? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, sim ou não? Nós temos que segurar nisso aqui, ó. Revelation, chapter o quê? Chapter 3, verse 11, sim ou não? Behold, I come quickly. Hold that fast, which thou hast, that no man take thy crown. O que a palavra de Deus está falando para nós aí, ó? Para nós aqui, ó. Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que essa porcaria esteja repreendida da nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, Mr. Pastor?
Cuidado. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, sim ou não? The Bible says, look at my eyes, please. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but the which are written in the Lamb's book of life. O que a palavra de Deus está falando para nós aí, Gaspar? Na tua Bíblia, na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó. E nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou qualquer que comete abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que nós, isso aqui é o quê? Na eternidade, nela, na eternidade. Nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando isso aqui vai se cumprir? Quando, Gaspar, que isso aqui vai se cumprir aqui, ó? Em um futuro tão próximo. Porque as profecias estão se cumprindo ao nosso derredor, em todo o globo terrestre. Será que você não está vendo isso, não? Em todo o globo terrestre, olhe para o mundo, seja em uma redes sociais, em televisão, por aí afora. Vê, Cristo está voltando. E outra, e a proclamação do Evangelho Eterno está se alastrando mais e mais e mais. E é uma luta, e é uma briga entre não guardar a lei e guardar a lei, entre não guardar os mandamentos e guardar os mandamentos, entre viver na santificação e não viver na santificação. Dá para você ver o tamanho do problema? O Evangelho Eterno, o Evangelho da Justiça, os pregadores da justiça estão pregando. E lembra que a tecla está batendo sempre a mesma coisa. A lei, os mandamentos. A lei, os mandamentos. Noé, o nosso pai, passou 120 anos pregando. Nós já estamos chegando aí na nossa geração, já dando continuidade na pregação do Evangelho Eterno há quase 200 anos. Muitos achavam que Cristo iria voltar nos dias dele, assim como o nosso irmão Paulo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O nosso irmão Paulo, porque muitos falam assim, né? A nossa irmã profetiza, porque eles tiveram um grande desapontamento. No dia 22 de outubro de 1844, tiveram um grande desapontamento, mentindo por aí afora. Se ou não, mentindo por aí afora, não é, pastores? Né? Mentindo por aí afora, né? Não é vergonha não, não é vergonhoso não. Retroceder, dar um pulinho para trás, isso é verdadeiro com nossos irmãos, não. Não é feio não. Agora, feio é levantar calúnias e mentiras contra a nossa igreja, contra a nossa irmã, contra a serva do Senhor e principalmente jogando a lei do Eterno por terra e sapateando e desdenhando. E ainda dizendo que não guarda a lei porque Cristo morreu por vocês. Vem cá, Cristo morreu por você para você viver no lamaçal de pecado? Porque Cristo não morreu por mim para mim viver no lamaçal de pecado de jeito nenhum. O nosso Eterno morreu por mim para mim viver na prática da justiça. Ninguém é perfeito, todos nós corremos o risco de cometer pecado. Cometer pecado é uma coisa, grava bem isso aqui. Agora, viver na prática do pecado é outra. No dia 22 de outubro de 1844, tem muitos aí, né, que até erram a data para desdenhar mais ainda, sim ou não? Foi o grande desapontamento. Nem igreja adventista não existia naquela época. Nem igreja adventista existia. Eram chamados o grupo dos mineritos, que aguardavam a volta de Jesus. Eles erraram a volta de Jesus. Nós nunca marcamos data para Jesus voltar. A igreja adventista do sétimo dia nunca marcou data para Jesus voltar. Aquele grupo ali dos mineritas não eram a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia foi surgir bem depois disso. Dá para você ver o tamanho do problema? E vocês, meus irmãos, que não têm o conhecimento, né? Que não têm o conhecimento, né, da igreja adventista do sétimo dia, não se empenha para ver, para olhar e vai acreditando em tudo que vocês vêem por aí. Este é o fechamento desse vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.